Marcos 1, 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, João Batista, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, crede no evangelho. Aqui é o início, digamos assim, oficial do ministério de Cristo. E nós vemos que a primeira pregação de Cristo foi a mesma da de João Batista: arrependimento e fé no evangelho. E será também a mesma pregação dos apóstolos, Pedro, Estevão, Paulo. Nós vemos isso em Atos. Muitas das vezes nós procuramos substituir esse evangelho por achar que é muito simplório, muito simples, de arrependimento e fé, e nós buscamos algo mais sutil ou algo mais contemporâneo, digamos assim, ou algo, muitas das vezes alguns dizem que gere uma prática, praxis, que é utilizado o termo. Só que aqui Cristo ele não faz, e nós também não podemos fazer, a distinção que é feita hoje a respeito do evangelho e do reino de Deus. Muitas vezes nós pontuamos como duas coisas diferentes, em que nós precisamos escolher entre pregar o evangelho ou tornar o reino de Deus visível através de obras. E o apóstolo Tiago, Tiago, irmão de Cristo, ele mostra que não há essa separação artificial que nós fazemos. O evangelho necessariamente ele gera obras, mas o evangelho vem em primazia. Ele não pode ser suplantado por obras. Obras sem evangelho se torna apenas um meio filantrópico, um meio de se ajudar o seu próximo, totalmente vazio em si mesmo. E você acaba estando cego no chute do que você tem que fazer para o seu próximo, porque você não tem um padrão sobre o que se deve fazer. No catecismo que nós lemos, a pergunta 9 fala que devemos viver em verdade e em amor. E é interessante que nós distorcemos esses dois termos, esvaziamos ele completamente hoje. Tanto a palavra verdade quanto a palavra amor. E hoje nós achamos que ser verdadeiro muitas das vezes é comprar briga. E ser amoroso é muitas vezes consentir com o pecado e consentir com o erro. Isso está errado. A verdade necessariamente deve andar com amor. Porque uma verdade sem amor, ela se torna autoritária e egoísta. E um amor sem verdade, ele se torna vão e fútil, vazio. E ele é totalmente destituído de amor. Na verdade, o amor é destituído de si mesmo, porque ele, mesmo sendo distinto da verdade, ele está ligado à verdade. Porque tanto verdade e amor nós encontramos primordialmente em Deus. E aqui nós vemos isso, Cristo fazendo a relação entre o arrependimento, a fé no evangelho e a mudança, a vinda do reino de Deus, visivelmente. Nós dizemos que o reino, ele está numa tensão entre o já e o ainda não. Porque Cristo, a partir do momento em que ele morre na cruz, ele ressuscita, ele já traz o reino de Deus. Ele já traz. O reino de Deus já está pronto. Mas ainda não está pleno. Nós não vemos o reino de Deus ainda pleno, na sua plenitude. Nós vemos ainda o
O reino das trevas, muitas das vezes, imperando em nossas vidas. Como, por exemplo, o pecado, a morte, as doenças. Isso não faz parte do reino de Deus. O reino glorificado, que nós podemos dizer, ainda é resquício de pecado. Mas nós temos martelado isso desde o início deste ano, a respeito de nós transformarmos a nossa sociedade mediante a nossa fé. E eu não quero que vocês caiam em dois erros, ok? O primeiro erro é em você achar que basta se ter fé e pronto. Não é necessário eu externar essa fé, eu tornar essa fé visível mediante as minhas atitudes. Tiago fala que a fé sem obra é morta. Mas também eu não quero que você entre no erro, em outro erro, muitos têm entrado, de que a fé, o Evangelho, ele consiste em obras sociais. Ele não consiste em obras sociais. Ele é gerado através, as obras são geradas pelo Evangelho. Então eu quero tomar alguns exemplos, tanto de Israel quanto da igreja primitiva, para que vocês entendam um pouco, que muitas das vezes eu posso estar parecendo falar grego aqui para vocês. Mas é muito simples, nós vemos isso durante todas as escrituras. Por exemplo, nós vemos um exemplo claro e simples na Bíblia, em que há o ano sabático judaico, na agricultura. Deus ele dá uma ordem explícita a respeito do plantio da terra. A princípio parece ser algo meio bobo, né? Mas ele fala que Israel deve plantar durante 6 anos e no 7º ano ele deve deixar a terra descansar, baseado no princípio do sábado. Então, através disso nós vemos que a teologia, os mandamentos de Deus, eles influenciaram na vivência de Israel, na agricultura de Israel, entendendo que a terra era um dom de Deus, que a terra havia sido dada ao homem para ele cuidar como um mordomo. Portanto, por ser criação de Deus, nós devemos cuidá-la de forma consciente. Alguns exemplos da igreja primitiva também que nós temos é que a partir do momento em que o Evangelho ele sai para o Império Romano, há um choque cultural. E lembre-se que cultura nem sempre está certa. Pelo contrário, as culturas elas têm alguns nuances de verdade, mas ainda ela está totalmente permeada pela depravação do homem. Então, a partir do momento que o Evangelho ele entra em contato com as culturas, ele necessariamente transformará uma cultura. Então, o Evangelho, quando ele chega no Império Romano, ele se espalha como fogo em palha seca. Há alguns problemas sociais que as Escrituras vai contra. Primeiro, o papel da mulher nós temos. O papel da mulher era totalmente menosprezado. E o Evangelho, ele traz um novo patamar para as mulheres, porque foram elas que foram as primeiras que viram o Cristo ressurreto. E naquela tradição a mulher não tinha autoridade para se falar num tribunal, mas o Evangelho vem e quebra com isso, mostrando que diante de Cristo não há a diferenciação entre homem e mulher. É lógico que há na questão matrimonial a diferenciação, mas aqui eu digo na questão de valor. A mulher, segundo o Evangelho, tem o mesmo valor que o homem. O Evangelho ele muda isso. Outra coisa é o infanticídio ou aborto. Muitas das vezes os bebês que possuíam defeitos físicos, eles eram deixados no frio para serem mortos. Ou eram abortados. Okay?
E ainda mais se fosse mulher, se fosse uma menina, havia uma chance maior de ser abortada. E o cristianismo, ele vem e muda isso. E ele passa a criar os orfanatos. Além do mais, as pessoas de idade também eram maltratadas. E nós temos, então, a criação dos asilos. Então nós vemos que hoje, se nós temos a nossa civilização moderna, se nós temos, por exemplo, a ciência de assistência social, é graças ao cristianismo que enxergou os pressupostos cristãos aplicados na nossa sociedade. Nós vemos hoje o homem como portador da imagem de Deus, por isso eu não vou levantar a minha mão contra ele. Nós vemos isso em Levítico, Deuteronômio, que ai daquele, que coloca tropeço para o cego. Então mostra o valor que Deus dá ao homem, distinguindo ele dos animais, porque ele possui a imagem e semelhança de Deus, a imagem de Cristo, digamos assim. Cristo, ele se torna homem para mostrar que através dele nós podemos voltar aos valores que Deus nos criou para nós. Porque a partir do momento em que nós nos apartamos dele, tais conceitos foram totalmente quebrados. E como não há nenhuma base para se estabelecer tais padrões, como eu disse, você vai pelo chute. Você pode acertar algumas vezes, mas muitas das vezes você vai errar. E eu não sei se vocês fizeram a ligação, mas vocês percebem que tudo que eu citei começou a ser trazido de volta em nossa sociedade. Aquilo que o cristianismo ele despaganizou a sociedade, hoje nós estamos passando por um processo de repaganização. Nós estamos tendo leis lutando a favor de aborto, a favor de infanticídio, leis feministas que supostamente lutam pelos direitos das mulheres, mas acabam rebaixando as mulheres de forma grotesca. Por que vocês acham isso? Porque o Evangelho passou a não ter efeito pela sua igreja. A igreja se tornou cômoda. Se tornou cômodo. Se tornou muito cômodo nós estarmos aqui. Nós temos a nossa liturgia semanal, mas não enxergamos que o Evangelho de Deus é o poder para a salvação e transformação de todo aquele que crê. Portanto, cabe a nós, hoje, a tarefa de termos o mesmo trabalho da igreja primitiva, de despaganizarmos a nossa sociedade e levarmos eles a entender o valor que Deus atribui a cada coisa. Para finalizar, nós temos trabalhado com a UPA a respeito da direção ou da referência que nós temos para a nossa vivência. E você tem três tipos de padrões para você tomar por referência na sua vida. Você tem como padrão o que os outros acham e tomar como lei canônica o que os outros acham, certo? Você vai viver pela cabeça dos outros? Ou você vai se achar superior e pensar que você mesmo sabe o que quer da vida, é dono do seu nariz, é dono da sua vida, e você vai ditar as regras do que você quer ser? Você vai acabar tendo fé em si mesmo. Ou a última alternativa plausível, racional.
nós teremos como referência o que Deus diz na sua palavra e poremos em prática aquilo que Ele nos ordena. Porque é muito insano nós estarmos vivendo no mundo de Deus, usarmos os dons de Deus, usarmos a imagem de Deus que Ele nos deu contra Ele. É uma história que eu acho que eu já contei de um aluno que ele estava indignado pela nota que ele recebe e ele vai lá e manifesta essa indignação ao seu professor e fala que ele mais a classe toda concordou que ele não recebeu a nota correta. E o professor pergunta o que eles acham que devem fazer. E ele falou: professor, a gente acha que a gente deve te matar. Só que a gente não tem arma. E o professor: que pena. Mas, professor, o senhor poderia emprestar para nós? É a mesma loucura que nós temos muitas das vezes. Nós usamos os dons de Deus contra Ele. Muitas das vezes nós estamos cegos para isso. Mas o que nós precisamos ter em nosso coração é que durante os 2000 anos que o cristianismo existe, ele foi sustentado pelas bases do arrependimento e fé. Ele não foi sustentado pela ciência, ele não foi sustentado pela arqueologia, ele não foi sustentado pela crítica histórica, ele não foi sustentado por missão integral, ele foi sustentado pela proclamação do Evangelho puro e simples. Que nós precisamos nos arrepender e crer que nós não temos a capacidade, a possibilidade de apresentarmos as nossas obras diante de Deus. E se há alguma obra que podemos ser justificados, essa obra é de Cristo. Bem, vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos providenciou um escape. O Senhor nos providenciou, abriu para nós um novo e vivo caminho. E mediante este caminho nós podemos desfrutar parcialmente daquilo que teremos na glória contigo. Teu Espírito Santo venha nos transformar, mudar as nossas mentes, para que nós possamos, cada dia mais, fincar a bandeira do Teu Evangelho nesse solo pedregoso, nesse solo árido, nesse solo seco da nossa sociedade atual. Levanta-nos, Senhor, com ousadia, cheios do Teu poder, para proclamarmos, Senhor, a Tua palavra, para entendermos que o Teu Evangelho ele não desatualizou, ele não ficou retrógrado mediante as tecnologias que temos hoje, mas pelo contrário, ele é necessário mais do que nunca para os nossos dias. Portanto, nós somos miseravelmente dependentes de Ti e sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Usa-nos conforme o Teu querer, conforme a Tua instrumentabilidade, para a honra e glória, apenas honra e glória do Teu nome, não a nós. É no nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém.